Olá, aqui é a Lúcia Conde, nós estamos hoje de novo no Encontro com Elas. De mais um dia, vocês estão sentindo falta da nossa amiga Ida Silvério, mas logo, logo ela vai estar de volta, tá? E como o encontro é com elas, hoje a nossa amiga psicóloga Rita Amaral vai estar aqui falando hoje sobre a exploração, é sobre o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, tá bom? Existe um projeto de lei e ela vai estar falando com a gente, explicando tudo direitinho, falando sobre o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, está aqui. É um livrinho que cabe, né, a todos nós termos para poder nós termos conhecimento das leis, né, que ajuda aí a proteger, de uma certa maneira, as nossas crianças e adolescentes, que a gente sabe que muita coisa precisa ser ajeitada ainda, né? Então, nós vamos estar conversando com a Rita nesse primeiro bloco, e nos blocos a seguir nós vamos estar falando também sobre oportunidade de negócio, que a gente sempre tem um cantinho, e vou deixar aqui também alguns lugares, tá, que a gente tem concurso público aberto. Então, a gente vai estar colocando aqui também para poder partilhar com vocês essa informação, tá? A oportunidade dos negócios, que a gente sempre coloca, né, que aí tem sido muito bom para as pessoas, porque a gente sabe que emprego está muito complicado e a gente tem que criar nossas alternativas, tá certo? Nós vamos passar também para vocês um vídeo muito interessante, que é sobre as 10 estradas mais perigosas do mundo. Gente, tem cada estrada que eu não passaria não, tá, Rita? Sinceramente, é umas coisas assim muito loucas. Vocês vão assistir e vão me dar razão no que eu estou falando, tá bom? E a gente vai deixar também, no último bloco, uma homenagem, né? Uma homenagem que essa semana, apesar do nosso programa passar depois, mas essa semana, o segundo domingo de maio, a gente comemora o Dia das Mães, e a gente vai deixar um vídeo muito bonito, uma história muito legal, para que vocês possam partilhar com a gente sobre o dia, essa comemoração do Dia das Mães. Tá bom? Então, Rita, então vamos lá, né? Vamos conversar aí sobre esse projeto de lei inicialmente, né? Eu gostaria que você passasse para os nossos telespectadores sobre o que diz esse projeto, nessa comemoração, se já tem alguma coisa sendo feita no nosso município, né, acerca da comemoração e, principalmente, do cuidado que deve se ter com as crianças e os adolescentes, né, nessa proteção. E eu vou deixar com você para você poder partilhar com a gente, então, tá bom? Ok, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né, para falar de violência sexual. Eu costumo dizer que para a gente falar, primeiro a gente tem que se informar, né? Porque, uma vez mais, nem todo mundo sabe o que é a violência sexual. As pessoas acreditam que violência sexual é só o ato sexual em si, e não é. Com relação ao projeto de lei, é um projeto que a Câmara aprovou ano passado, se não me salvo engano, que o município faria, tá, com todas as secretarias que estivessem ligadas à questão dos direitos humanos, faria uma semana de conscientização e combate à violência sexual e à exploração sexual contra crianças e adolescentes no município, aproveitando o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional, onde a gente combate, né, tem toda uma questão do Ministério e da Secretaria de Direitos Humanos, que tem vídeo, está sendo passado, está sendo veiculado, que existe uma média que se faz, que aparentemente ou aproximadamente 500 mil crianças são exploradas por ano no Brasil sexualmente. Quando a gente fala de crianças e adolescentes, a gente coloca isso até os 17 anos, de 0 a 17 anos. E eu tenho alguns dados para variar, né, porque a minha questão de fazer política pública se faz com estatística. Se eu não tiver estatística, eu não chego a lugar nenhum, né? Mas assim, eu queria falar hoje, Lúcia, um pouquinho sobre o que é a violência sexual. Queria deixar alguns alertas dos sinais que os pais podem, né, estar observando, que a criança ela modifica. Ela, quando é vítima de violência sexual, ela modifica. E
como atuar na prevenção. O problema é que o assunto é muito complexo, são as minhas palestras mais intensas, complexas, porque eu vou para falar 40 minutos, fico 2h30. Porque as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas acham que só o pedófilo comete agressão sexual e que todo mundo que comete agressão sexual é pedófilo. Então, existem vários mitos com relação, né, à violência sexual. E não é bem assim. Não é bem assim. Existe o pedófilo. A pedofilia é uma doença. Ela é uma doença. Não que o pedófilo não saiba que o que ele está fazendo é errado. Ele tem essa consciência, mas ele tem um impulso incoercível e ele não consegue se controlar. E existe o agressor sexual. Existe o traficante de crianças e existe aquela pessoa que sobrevive e vive da exploração sexual dessas crianças. Então, quando eu digo que são as mais complexas e as mais cansativas, é porque as pessoas têm uma ideia absolutamente invertida do que é a violência sexual. Então, para a gente combater, a gente tem que saber o que é, né? Você não pode combater uma coisa que você não conhece. Eu queria falar um pouquinho e depois eu vou dar as estatísticas. O que seria a violência sexual, né? Eu vou ler direitinho, né? Violência sexual. Só rapidinho, olha como é que ele é organizado. Ele é ótimo, gente. Não, porque é muito dado, senão me perco. Vamos lá. O que seria a violência sexual, né? A gente está falando da violência contra a criança, violência sexual, exploração. Por que a gente se preocupa? Porque é uma violação dos direitos humanos, tal e qual a violência contra as mulheres. As crianças não sabem se defender. Então, elas são as maiores vítimas, na realidade. No último programa, foi o que eu coloquei para você, o que me assustava em Angra era o aumento do caso de estupro de vulneráveis, de crianças até 14 anos. Eu já passei esses números, não vou passar para não ficar repetitivo. Tá? Então, o que seria a violência sexual? Seria qualquer ato sexual praticado por pessoa mais velha contra a criança e o adolescente. A gente costuma colocar, em média, a Organização Mundial de Saúde coloca de 5 anos para cima. Quando existe um jogo sexual de crianças da mesma idade, a gente não fala em violência sexual. Tá? Para haver a violência sexual, tem que ter havido a intenção do outro de cometer esse ato de violência. Então, quando é uma brincadeira entre crianças com diferença de idade de até 5 anos... não é considerado se não houver nenhuma questão física, nenhum estigma físico, nenhuma forma de machucado, nenhuma forma de lesão. Tá? Então, dependendo da faixa etária, é lógico, se você colocar um garoto de 15 anos com uma menina de 10, é considerado estupro. Tá? Mas a gente coloca mais ou menos nessa faixa etária, né, que não se considera. Então, seria uma pessoa mais velha que teria a intenção de praticar qualquer ato sexual. O que eu queria deixar claro é que essa violência sexual ela pode ocorrer com ou sem o contato físico, que é aí que as pessoas, né, acham que não existe, tá? Dentro ou fora de casa. A violência sexual ela tem 2 formas, né, que é o abuso, propriamente dito, o abuso sexual e o estupro. Hoje em dia a gente pouco fala em abuso sexual porque virou tudo estupro. Antigamente, abuso era uma coisa e o estupro só quando tinha conjunção carnal. Agora tudo é estupro, né? Pela lei, juridicamente, mas a gente ainda costuma dividir didaticamente entre a gente, até para não estar falando, teve conjunção carnal, não teve. Não, foi só um abuso, então a gente já sabe que é um caso menos estigmatizante para essa criança. O que seria a violência sexual de criança? Qualquer ato de natureza ou conotação sexual, você não precisa praticar o ato, tá? Em que adultos submetem crianças e adolescentes à situação de estimulação ou satisfação sexual imposto pela força física, ameaça ou sedução. Então, nem sempre existe a questão da ameaça nem da violência física. Essa criança, às vezes, ela não é amarrada, né? Às vezes, o simples fato da sedução e da coação já é considerada violência. E aí eu queria falar das 4 formas, tá, de exploração sexual que as pessoas não conhecem. Uma é a mais conhecida, que é a prostituição. Você coloca a criança para se prostituir, a R$ 1,99, a R$ 15. As redes de tráfico são essas que pegam as crianças, né, e escravizam. O turismo com motivação sexual, que aqui no Brasil a gente tem números absurdos, especialmente no Nordeste. Aqui é o que eu digo, a gente não tem esses dados. Não é que não exista, não.
É porque os dados aqui ou são subnotificados, ou como o município tem muitas ilhas, tem muitos espaços de turismo. Não tem, a gente não tem nem como fazer uma previsão, mas que tem, porque a gente sabe que tem a questão do I,99, agora está 5,99, subiu um pouquinho. Tá? E a gente tem uma coisa que é muito séria no Brasil, que é a pornografia infantil. A pornografia infantil é uma violência sexual, tá? Considerada crime e que vai ser preso. E aí as pessoas dizem, mas pornografia infantil é só tirar foto de criança nua, né? Não. Eu vou ler o que seria a pornografia infantil. A reprodução, produção, aí as pessoas recebem no Facebook e assistem. Você já está incorrendo em crime. Quando você abre esse vídeo, a exibição, exposição de qualquer material, distribuição, comercialização, posse, o fato de estar no seu celular já é considerado crime, já é uma violência sexual contra essa criança. Tá? Publicação, aquisição e divulgação de qualquer material pornográfico envolvendo criança e adolescente. Vale lembrar que material pornográfico não é só a criança nua, não. A criança de calcinha também é considerado material pornográfico, porque a gente não sabe, tá? O que pode ser feito, editado. Você sabe que hoje em dia tem várias formas, né? E até dei um alerta para que os pais observem, né? Semana passada não, foi retrasada, porque semana passada a gente não teve gravação. Mas semana retrasada a gente falou, porque os pais, muitos deles só sabem quando está acontecendo isso, quando já houve. Ninguém se preocupa, né, de ver com quem está falando, com quem o filho está se comunicando. Às vezes ele está passando por situações dessa brincadeira, de uma pornografia, está sendo explorado de alguma maneira, induzido a tirar foto. A gente não sabe, mas a gente vê isso acontecendo nas redes sociais, fica sabendo de coisas assim absurdas. Então é bom, que sirva de alerta aos pais, tá? Que observe lá o que a criança está fazendo. Hoje tem alguns dispositivos que se bloqueiam algumas páginas. Dependendo da idade da criança, não é maldade, não. É necessário que você bloqueie, porque você está protegendo o seu filho. As pessoas acham que a criança ela pensa igual ao adulto. Exatamente. Os agressores sexuais, que é o que a gente diz que não são os pedófilos, eles são mestres em cooptar essas crianças, coagirem ou seduzirem essas crianças, fazerem essas crianças tirarem essas fotos, e aí, a partir daí, eles começam a ameaçar. Né? Que vai contar para o pai que o que ela fez é errado, e a criança acaba engendrada nessa rede e acaba, às vezes, indo para a rede de tráfico. Então, os pais têm que, primeira coisa, com quem o seu filho está falando na internet? Segundo, quem são os amigos dos seus filhos na escola? Quem está indo para a escola com seu filho? Quem está voltando? Quem são os pais que os seus filhos... Os pais dos amigos que os seus filhos estão se submetendo à vontade, ou de buscar na escola, tenho muitos casos assim, a casa, dormir nessa casa, né? E os pais têm que estar muito atentos aos comportamentos da criança. Mudanças bruscas de comportamento, procurem um especialista. A criança não muda o comportamento de forma brusca do nada. Existe sempre uma motivação. Tá? Qualquer mudança muito brusca, a criança falava demais, começa a se isolar, perceba que alguma coisa está errada. Ou se isolava demais, começa a falar demais, alguma coisa está acontecendo. Então, assim, o que eu sempre peço aos pais é que não confiem em ninguém, até que se prove o contrário. Né? Eu falei no nosso programa da violência contra a mulher que quem mais estupra é a família. Né? Então, a gente não pode confiar em ninguém. E eu queria lembrar também aos pais que, às vezes, por mais absurdo que a criança esteja contando a história, acredita nessa criança. Tá? Especialmente se essa história for permeada por detalhes que são incompatíveis com a idade cronológica daquela criança. Existem detalhes que ela não saberia colocar numa simples invenção. Né? Não, se não tivesse tido a vivência sexual. Tá? Ainda que seja uma exposição a um filme pornográfico, alguma coisa do gênero.
né? Então, acredite, tá? A princípio, acredite, acolha essa queixa dessa criança e depois vai verificando se é verdade, porque é aquilo que eu disse, às vezes é fantasia da cabeça da criança, mas são 28 anos, vou repetir, 6 casos de fantasia. O restante, todos, realmente, as crianças tinham passado por algum nível de violência sexual, né? Então, para falar da violência e para perceber, a gente tem que saber o que é. Eu vou passar alguns sinais de percepção de que alguma coisa não está bem com essa criança. Agora, são vários, tá? Eu só peguei alguns que são os mais importantes e são aqueles que a gente percebe de cara. Impossível não perceber, tá? Primeira coisa, distúrbio do sono. A criança passa a ter pesadelos. Ou terror noturno. Ela acorda gritando, sem motivação, e às vezes ela até volta a dormir, ela nem lembra. Nós temos também os distúrbios do apetite. Ou essa criança começa a ter hiperfagia, ou a comer demais, né? Ou perda do apetite, a inapetência. Isso é crônico, né? A gente sabe que nos quadros. Aumento de quadro de ansiedade. A criança que não era agressiva se torna agressiva, ela passa a ficar irritada. Uma coisa assim de tentar se defender de alguma maneira, né? Ou com medo de contar e alguém não confia. Então, ela se torna agressiva no ambiente. Alguém vai fazer alguma coisa com ela. Também, tá? Agressividade. A criança... Porque tem uma outra coisa também, Rita. Muitas das... você deve lembrar quando nós éramos, né, menores, era muito fácil a criança nunca ter razão de nada. Exato. Então, né, Exato. você que induziu alguma coisa. Culpar a criança. Você a culpa... o que você fez, já joga a culpa direcionada, não é assim? Mas isso era uma questão cultural, né? Até hoje em dia o estupro é culpa da mulher. A primeira pergunta que se faz é: que roupa que você estava usando? Exatamente. Eu poderia estar de biquíni na rua, que ninguém tem o direito de botar a mão em mim. Sem o teu consentimento. Sem o meu consentimento, nem pensar. Né? Então, a gente tem essas coisas. Dificuldade de concentração e aprendizagem. Aquela criança que nunca teve dificuldade começa a apresentar. Tá? Criança que foge de casa, fica dizendo o tempo todo que vai fugir de casa. Vou-me embora dessa casa. Ou relutância em ir para casa. Porque, de repente, é lá que acontece. É lá que acontece. Essas relutâncias e essas verbalizações de fuga são sintomáticas. Alguma coisa está acontecendo. Tá? Ainda que não seja violência sexual, mas alguma coisa está acontecendo. Conduta sexualizada ou inapropriada na questão sexual. A criança começa a ficar hipersexualizada, a querer perguntar sobre coisas de sexo, coisa que ela nunca fez, mas que são incompatíveis. Não é, mãe, como eu nasci? Tá? São coisas realmente voltadas para aquela vivência. Desconfie. Se você acreditar que aquela pergunta da criança não é compatível com a idade dela, nossa, de onde ela tirou isso, comece a desconfiar. Tá? Já tem algo de errado. Queixas de dores na área genital, na área pélvica. Às vezes a criança ela não se queixa tanto da área genital nem da área anal. Ela diz que está com dor na bacia, está com dor aqui, ela não consegue no abdômen, porque ela tem medo. Ela tem medo, né, de contar. Existe a síndrome de segredo familiar. Aquela criança tem medo que esse pai, tio ou alguém que é do afeto dela seja preso por conta disso e ele ameaça. Né? Geralmente existe ameaça. Se eu for preso, o que vai ser da sua mãe? O que vai ser de vocês? Quem vai sustentar vocês? Já logo embute uma culpa. Sim, a síndrome de segredo é a coisa mais difícil que eu tenho para fazer a criança falar, é por conta dessa síndrome de segredo familiar. Muitas famílias sabem que a coisa está acontecendo e fazem de conta que não estão vendo, porque acham que manter aquela dinâmica familiar, ainda que disfuncional e atípica, é melhor. É melhor para quem? Essa é a pergunta, tá? Enurese ou encoprese secundária ou permanente. É outro mito. As pessoas dizem assim, ele ainda faz xixi na cama, mas ele já tem 7 anos. Não, não é normal. Mas o pai dele também fazia. Não era normal. Não era normal. Não, é de família. Não é normal. Então, é uma família muito provavelmente disfuncional. A enurese, a encoprese secundária é aquela quando a criança já controlou os esfíncteres, tanto vesical quanto anal, ou seja, tanto xixi quanto cocô, e num determinado momento ela passa a fazer xixi na cama de novo e a fazer o cocô na cama. É uma defesa contra essa violência sexual, porque geralmente essa violência acontece à noite. Então, ela se sujando, ela acredita que essa violência não vai acontecer. Tá? E aquela criança que
se não tiver nenhum problema orgânico, nunca controlou os esfínteres. Tá? Esse é a primeira coisa que a gente assente. É o estalo. Esse dificilmente não é um caso de violência sexual. Tá? Só se tiver alguma questão orgânica, ou essa criança tomar alguma medicação, né, que faça com que ela não controle. Mas tirando nos casos de nenhuma doença orgânica ou crônica, tá? Especialmente a encoprese secundária, a perda do controle do esfíncter anal. A criança passa a fazer cocô de novo na cama e xixi. E aí ela apanha. E aí ela é exposta muitas vezes, e aí essa criança fica sem saber em quem ela vai confiar. Porque fazer o xixi na cama e o cocô na cama é uma forma dela mostrar que algo está errado, é uma forma de pedir socorro. Se ninguém percebe, ainda culpa, ainda faz a criança lavar, expõe aquele colchão, esfrega. Hoje em dia eu não sei se tem isso não. Tem, mas ainda expunham o colchão para mostrar para todo mundo que aquela criança era, não vou nem dizer o nome, mas era uma coisa muito terrível, né? Enfim, né? Criança que começa a ficar deprimida. Criança não tem depressão, gente. Depressão em criança, procura um especialista, procura um médico rápido, procura um médico da sua confiança, porque depressão não é uma coisa normal na criança, não é uma coisa natural. Criança não tem depressão, tá? Se tem, alguma coisa está errada. DST. Eu lembro de uma menina, muitos anos atrás, ainda estava no hospital, lá nos idos da década de 90, e a gente recebeu um bebê de 9 meses. Esse bebê veio com o pai, achava-se que esse bebê estava com pneumonia, e aí o pediatra de plantão, eu estava, né, próximo, ele, Rita, vem comigo porque eu vou tirar a roupa do bebê, justamente porque a menina era um pediatra, e eu estava por ali por perto, e falou, Rita, vem comigo. E o pai do bebê não deixava tirar a roupa da bebê para examinar. E um pediatra não examina uma criança sem tirar a roupa da criança, ele vai examinar tudo, né? Ainda que seja só uma pneumonia, ainda mais dentro do hospital, que na época tinha um atendimento para criança ali na Santa Casa, naquele corredorzinho. Era pai, né, parece. Eu não sei o nome, mas era, não sei, na década de 90, não sei se tinha esse nome não. Mas tinha um lugar especializado do lado da Santa Casa ali. Era ali que eram atendidas as crianças. E aí o pai não deixou, ele mandou chamar o segurança. Pediu para tirar o pai e eu entrei. Quando ele tirou a fralda dessa menina de 9 meses, essa menina tinha um condiloma acuminado, que é uma doença sexualmente transmissível, tipo uma couve-flor, de quase 3 centímetros no introito vaginal, que já estava vindo para o lado de fora. 9 meses. 9 meses. Então, quem pensa que criança não tem doença sexualmente transmissível, tem. Tá? A criança que começa a achar que o corpo dela está sujo ou contaminado. Cisma de tomar banho toda hora. Lembra do caso de um cantor famoso que já está morto, que teve filme, não vou citar o nome, porque nunca foi provado que o pai abusava dele, mas ele dormia com um rato, sabe quem é? E que depois ele desenvolveu, só andava de máscara, de luva. Tá? Essas são sintomas de crianças que são abusadas sexualmente. Ela não toca mais o corpo. Tá? Ou ela hipersexualiza, ela acredita que essa questão da violência sexual é afeto, ela acredita que essa sexualidade é um afeto, ou ela toma pavor a essa vida sexual. Mas ela geralmente reproduz a violência. Por quê? Porque na cabeça dela isso é um afeto. Se ninguém disser para ela que isso é uma violência, ela confunde a violência com afeto. Então a tendência é que ela perpetue esse tipo de conduta. Tá? Crianças com comportamento de automutilação. Mas como que a gente vê? É difícil? Não, não é difícil, gente. Crianças não podem, no verão, andar de manga comprida, de calça comprida. Alguma coisa está errada. Tá? Verifica. Seu filho foi dormir, verifica o braço, verifica as pernas. Normalmente a criança não gosta nem de roupa, né? Assim, nem no inverno, tomar no verão. Desconfio. Seu filho não quer tirar o casaco. Tá? Não quer tirar a blusa de manga comprida. Seu filho ou sua filha, né? Um verãozão, não quer botar short, não quer botar saia, desconfie. Tá? Isso são só sinais, a gente tem que estar atento. Não estou dizendo que está acontecendo, mas a gente pode não estar acontecendo, toques, né, sim, mas ele pode estar sendo seduzido. Tá? Crianças com diarreia crônica,
que nada explica essa diarreia crônica dessa criança. Essa criança passa por uma diarreia crônica, ninguém sabe por quê. E o médico vira essa criança do avesso e organicamente não tem nada. É a forma dela dizer que algo está errado. E outra coisa, a criança muito rebelde, aquela criança que era tranquila começa a apresentar condutas de rebeldia que não seja adolescente. Já modifica. Interesse ou evitação excessiva no contato com a área genital. É muito comum a criança sentar e ficar numa atividade masturbatória. Eu já vi muito crianças sentarem e ficar nesse tipo de coisa. Isso já é. Aí a gente tem quase a certeza de que essa criança já está por um processo de violência sexual. E para mim o que é mais sério, além da violência, mas nessa questão dos sinais, é aquela criança que fica o tempo todo com ideação suicida. Tá? Ela fala o tempo todo em morte, que ela não quer mais viver, que ela não quer isso, que ela não quer aquilo. Essa criança está no limite. Se ninguém perceber isso, tá? Ideação suicida em criança é igual depressão. E em adolescente é uma linha muito tênue para eles, tá? Atentarem contra a própria vida, porque eles não têm essa noção, eles não têm a noção da consequência disso. Tá? Para eles é uma coisa, morte e vida para criança até 5, 6 anos é uma coisa, ele vai morrer ali, mas porque ele está com desprazer naquele momento, ele está angustiado, mas ele vai sobreviver, porque os desenhos são assim, né? Até 5, 6 anos. Dorme e acorda. Morre e depois o personagem já está ali. Então, às vezes, a criança atenta contra a própria vida, são aquelas crianças que estão sempre se colocando em situações de risco. Estão andando no muro alto, sabendo que dali ela pode ter uma queda. Tá? Mas isso é um comportamento recorrente. E ela está sempre dizendo que a vida não vale muito a pena, que não é legal. Para uma criança chegar nesse ponto, né, é complicado. É complicado, é porque o direito dela já foi muito violado. Eu queria falar dos números, Lúcia, depois a gente fala um pouco da prevenção. Eu já coloquei, né, 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de exploração sexual ou de violência sexual no Brasil ao ano. Isso é só uma estimativa, não sou eu que digo isso, eu vou falar a fonte, é a Childhood, mais uma vez, que é a instituição da rainha Silvia da Suécia, que ela faz um trabalho muito bom no Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos, tá? E a Fundação Abrinq, que também lida com esse tipo de estatísticas. Vamos lá. Em 2014, o Disque 100, que é o Disque Denúncia Nacional de Direitos Humanos, registrou 91.342 denúncias. Isso é o que chegou no Disque 100, tá? De violação dos direitos da criança e adolescente. São 13 tipos de violação. Eu não vou falar dos 13, mas eu vou falar das que são mais recorrentes, tá? A negligência, em primeiro lugar, com 74%. A negligência é aquela mãe, aquele pai, eu não sei dizer juridicamente, né, exatamente o que seria, mas que deixa de cuidar dessa criança, que sai, que abandona a criança em casa, ou que negligencia, não leva para a escola, ou que não dá alimentação, e por aí vai, tá? 74%. A violência psicológica, 50%. Eu costumo dizer que o abuso verbal, a violência psicológica, ela é tão prejudicial quanto a violência sexual. Tá? Às vezes, bater na criança, a violência física, um tapa, ela não é tão prejudicial emocionalmente, eu estou falando emocionalmente, do que o abuso verbal. Você é cruel. Você é uma criança cruel. Ela vai ser cruel, tá? Ela vai acreditar. Então, a violência psicológica é 50% de denúncia. A violência física, em terceiro lugar, com 43%, são os pais que espancam os filhos, né? E a gente está falando de violência física mesmo, que deixa marcas. E a violência sexual, com 25%, fica em quarto lugar. Dessa violência sexual, desses 25%, desses 91%, você que é a contadora, faz a conta, 50, 20, vamos colocar aqui quase 26 mil crianças, 26 mil denúncias, não é isso? Se a gente colocar esse número, 75% são de abuso ou estupro e 25% de exploração sexual. Uhum. Dá uma olhadinha aí para mim no artigo 244A do ECA, para a gente colocar qual é a pena para esse crime pequenininho, tá? 244, você consegue ler aí?
Vamos lá, 244A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Artigo acrescentado pela Lei 9.975, de 23/6/2000. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Tá? Então, as pessoas fazem essas coisas achando que vão sair impunes. Não vão mais não, né? Não vão mais não. E eu queria apontar uma coisa. Quando acontece a violência sexual, é porque os outros tipos de violência todos já foram cometidos. Para a criança chegar à violência sexual, essa família já negligenciou. Ou seja, não ouviu e não percebeu que essa criança tem comportamentos que poderiam, né, estar indicando isso. Ela já foi abusada fisicamente, né, porque sexualmente. Ela já teve a violência psicológica porque ela está sendo seduzida, ou ela está sendo coagida. Tá? Ou ela está sendo induzida. Por conta da negligência, ainda tem aquela coisa do acusar, né? Sim, sim, as crianças... né? As vítimas, 55% das vítimas de violência sexual são meninas, 40% são de meninos e 5% não foram informados nessas denúncias. Às vezes as pessoas ligam, denunciam, mas não informam o sexo da criança. Tá? A faixa etária mais frequente, de 8 a 14 anos. Né? 40% dos casos são dessa faixa etária, de 0 a 7 anos, 34% dos casos, e de 15, É uma taxa muito alto, 0 a 7 anos. 15 a 17 anos, 13%. E aí o que mais me assusta é que 65% desses casos de violência são cometidos dentro da casa dessa criança, tá? Por alguém do grupo familiar ou por alguém da confiança desse grupo familiar. Da família. É o vizinho, é o tio, é o amigo que vai buscar na escola, é aquele cara que cresceu, é aquele cara que todo mundo gosta, que todo mundo confia, que ninguém desconfia. Ah, é ele que está sempre cercado de criança, é ele que está sempre, né, naquele meio. Ele fica bem no meio das crianças. Ele fica bem no meio das crianças. Tá? O Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são os que lideram o total dessas denúncias. Né? Lembra que eu falei de pontos vulneráveis? A gente tem no Brasil em torno de 2.000 pontos vulneráveis para a exploração sexual de criança. Aí quando você me perguntou se escola é para violência sexual. O que seriam esses pontos vulneráveis? São aqueles pontos onde existe a exploração sexual já de adultos, onde essas crianças são inseridas, as paradas de veículos. E aí a gente vê muitas coisas também. Já vi matérias falando sobre aquelas paradas noturnas que os caminhoneiros fazem, né? E aí, normalmente é pôr de gasolina, aquelas... iluminação, né? Uma vigilância. E o que mais assusta, porque a gente vê essas coisas aí direto, o que mais assusta é que muitas das vezes é a mãe que leva. Sim. Ainda tem isso. Né? Você vê a mãe vendendo a filha, às vezes por uma compra, às vezes por muito pouco. Por uma matéria que a gente assistiu esses tempos atrás aí, a menina tinha 12 anos e ela estava sendo vendida para quem comprasse lá dos caminhoneiros. Estou falando caminhoneiro porque a matéria estava relatando, né? Não estou dizendo que todos os caminhoneiros fazem isso, mas a matéria dizia. E a menina perdeu a virgindade para o cara por R$50. Por R$50, a mãe vendeu. Pontos críticos, que são entendeu? Então, isso também é uma coisa de a polícia parar, né, passar lá, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. A Polícia Rodoviária Federal, pelo menos esse ano, a campanha está muito voltada a essa questão para as rodovias federais, especialmente nessa questão da exploração sexual. Está tendo um vídeo, uma campanha, que já começou tem mais ou menos um mês, não sei se alguém prestou atenção, é uma nota de 5 ou de R$50, aí tem lá 500 mil, né, em notas de reais, e aí eles falam desses 2.000 pontos, aproximadamente, onde se dá essa exploração sexual. Só que, às vezes, eles pegam essas meninas nesse ponto e levam para outro lugar. Quando a polícia chega lá, não tem como ter o flagrante, já não está mais lá. É o que eu estou dizendo. A questão da exploração sexual ela é difícil de pegar em flagrante, porque o cara não fica parado ali. Né? Quem está explorando e quem está praticando o crime, ele não fica parado. Quando está parado, a Polícia Rodoviária entrou esse ano na campanha da Secretaria de Direitos Humanos e eles estão fazendo, vamos dizer, uma vigilância mais sistemática desses pontos. Mas quando eles chegam lá, esse veículo já saiu com essa criança.
né? E é muito comum isso no norte, que você está dizendo, no norte é muito comum, e no nordeste, onde existe uma miséria muito grande, os pais levam as filhas mesmo para se prostituir. Isso é uma realidade. Matéria, eu não vi, não foi no norte e nordeste, não. Eu vi, foi aqui no Trevo das Margaridas, aqui no Rio. Essa matéria fazia relato dali, daqueles postos que tem ali, não sei se é Washington Luiz, Dutra, não sei, uma daquelas rodovias ali, que inicia no Trevo das Margaridas, tem uns postos de gasolina com paradas, né, de viajantes, caminhoneiros, enfim. E a matéria estava falando desse caminhoneiro, né, que a mãe ofereceu. Inclusive, esse que deu o testemunho lá, que deu testemunho não, que ele deu a entrevista, a mãe ofereceu a ele, né? Ele não quis, mas ele sabe que outros pegaram lá, inclusive a menina, segundo a matéria, informou que tinha sido vendida lá por R$50. Até porque virgem, então, vale mais no mercado. Pois é, agora né? Pois é. 12 anos que ele falou que a menina tinha. É a cabeça e a mãe relatou das que pessoas. Não, que ela já estava pronta. Sim, sim. É porque provavelmente ela viveu essa mesma violência, então na cabeça dela isso é natural. Na cabeça é natural. Então, cabe a gente desmistificar essas coisas, a questão do pedófilo, a questão do agressor sexual, né? E saber lidar e entender que, às vezes, essas mães fazem por miséria ou porque, para ela, é uma atitude natural, porque ela passou por aquilo. Aquilo que, né? Se você não disser que não é natural, se ela tem essa vivência desde pequena, ela acredita que aquilo é natural. As pessoas acham que ser infeliz também é natural, né? Nunca foram felizes. Então, eu queria falar só um pouquinho da prevenção, tá? Seria orientar os filhos sobre a não permissão de contato físico íntimo em qualquer circunstância, por qualquer pessoa. Diz, não pode. As pessoas têm um tabu muito grande de falar sobre sexo, sobre masturbação, mas quanto menos você falar, mais esses agressores sexuais vão estar na internet, tá? Vendo essas crianças que são vulneráveis, que têm dúvidas, e eles vão responder essas dúvidas. Só que eles vão responder essas dúvidas de forma deturpada e de forma a render frutos para eles, de preferência lucro. Tá? Os agressores sexuais, além de agredir essa criança, que é o estupro propriamente dito, muitas vezes eles levam essas crianças para um motel e quando chega lá tem outros. Tá? Essa criança às vezes passa na mão de vários. Então ele tira lucro com isso. E o mais triste é o hotel deixar, né? Às vezes entra com a criança dentro do porta-malas, fechado dentro do porta-malas. Às vezes o motel nem vê, porque a criança está fechada dentro do porta-malas. Né? E essa criança, geralmente, ela é ameaçada de que, se ela contar, vai matar o pai, vai matar a mãe. Né? Existem essas ameaças de morte. Né? Dispor de tempo e dar atenção, né, ao que os seus filhos estão fazendo. O que seu filho está fazendo? De vez em quando dá uma olhadinha. Como quem não quer nada, para. Examina o seu filho à noite, quando ele estiver dormindo. Tá? Vê se ele não está se automutilando. Vê se ele tem alguma lesão. Eu sempre digo para os pais, examina à noite, com calma, com carinho, com cuidado. Faz um carinho na criança e examina, especialmente as mães. Né? Eu acho que a gente que é mãe, a gente sabe examinar. Né? Carinho já é um momento até que, de repente, você já vai saber, porque a criança, de repente, nem vai permitir. Que toque, Sim. que tem um toque, né? Já vai. A Tilde tem uma cartilha, porque ela não ficaria legal aqui, sobre aonde pode colocar a mão e aonde não pode. É uma cartilha que pode ser baixada na internet. Eu acho que é muito interessante os pais, né, terem essa cartilha. É a mão, é uma mão que fala com essa criança. Então, ela serve para crianças de, às vezes, 3 até 8, 9 anos. Então, aonde pode botar a mão e, oi, eu sou a mão. Olha só, eu posso tocar no seu rosto, eu posso tocar no seu cabelo, mas eu não posso tocar no seu abdômen, eu não posso tocar, né? E aí dá alguns nomes de acordo com a vivência da criança. Aí cabe ao pai e à mãe falar sobre isso, tá? Muita atenção na rotina dos seus filhos. A criança quebrou a rotina, tem um comportamento, mudou abruptamente, desconfie, tá? Acreditar na criança. Sempre. Porque se você não acreditar a primeira vez nessa criança, ela não vai voltar para contar o que está acontecendo. E se ela ainda estiver naquele processo de sedução, ela vai sofrer a violência e não vai contar para você.
Então, acredite sempre. Tarde demais. Tá? Acredite sempre. Diz assim, filha, mamãe vai ficar de olho, mas vamos conversar mais sobre isso. Existe aquela coisa de fantasia ou não. Você vê quando está fantasiado ou não. É como já foi falado. De acordo com a idade, você sabe. Olha os detalhes. Tem detalhes? Observa se está muito detalhado. Entendeu? Porque se for uma coisa muito aleatória, está vendo um desenho desses doidos que tem aí hoje disponível, porque também é outra coisa que os pais podiam começar a observar, esses desenhos malucos que aparecem por aí agora. Né? Então, tem detalhes, ricos em detalhes, e a idade dela não condiz com aquilo, né, com aquela riqueza de detalhes, pode desconfiar que tem alguma coisa de errado. Né? Esse estabelecimento da confiança é muito necessário. Porque, às vezes, é o que eu acabei de dizer, é o caso da sedução. E você, às vezes, pode evitar. Essa criança está só sendo engendrada naquela sedução. Tá? Olha, se você fizer isso para mim, sabe aquele brinquedo que você quer? E a criança não pensa como a gente. A criança tem um mundo mágico. Ela acredita que a pessoa vai dar aquilo para ela e que aquilo que ela está fazendo é uma coisa normal. Né? Então, acredite. Em primeiro lugar, acredite. A criança vê e conta, ainda que você não acredite, você não pode dizer para essa criança que aquilo é mentira. Porque se você disser que é mentira, ela não volta mais para você. E vai ter alguém que vai acolher essa criança. Você não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Tá? Tem que explicar às crianças sobre os cuidados com o corpo. A maior parte dos pais não quer falar sobre isso. Como se lavar, né? Como lavar a genitália feminina, como lavar a genitália masculina, que passou desse ponto é um abuso. Quem quer que vá lavar isso? Muitas mães não ensinam os filhos a lavar a genitália masculina. Né? Os meninos têm a questão da ereção, e vai ter mesmo, é um reflexo. Né? Natural. Mas as mães não querem falar sobre isso, não querem pegar. E às vezes alguém vai lavar e abusa sexualmente dessa criança, porque para ele é natural. A mãe não ensinou a lavar. O outro está lavando. Tá? Então, são essas coisas que a gente tem que estar de olho. Tá? E desconfiar, ensinar essa criança a desconfiar quando alguém quiser tocar o corpo dela. Isso tem que ser dito muito claramente para a criança. Não pode. Fala da mão. Pode tocar no rosto, pode tocar no nariz, não pode beijar na boca, não pode isso, não pode aquilo. Estabelece, não pode sentar no colo. Né? Não tem essa brincadeira. Você sabe, Rita, que essa coisa de sentar no colo, eu me lembro a minha avó, a mãe da minha mãe, que a gente teve uma convivência maior, que a avó do meu pai morava mais distante, depois é que se aproximou mais, né? Veio morar mais próximo. Mas a minha avó, ela tinha essas coisas. Eu às vezes, observo coisas assim que ela fazia, não que eu tivesse a certeza, mas às vezes a impressão que dava é que aconteceu alguma coisa com ela. Porque ela tinha uns cuidados extremos, sabe, com a gente. Quando chegava, e graças a Deus, não tivemos problema nenhum, de forma nenhuma em casa, assim, com meus tios, nem nada. Mas, por exemplo, estava brincando, pegar no colo, está indo no colo em pé, tudo bem, mas na hora, sentou, botou no colo, não, sai, tira ela de cima. Não, mas está só sentada na perna. Não precisa. E ela me tirava, eu me lembro disso, eu tinha uns 4, 5 anos, isso ficou muito forte em mim. Né? Muito forte em mim. Ela me tirava do colo do meu avô, do colo do meu pai, eu era muito gorda, então, quando, às vezes, botava para sentar, assim, ninguém aguentava ficar em pé muito tempo, já sentava comigo, né? Porque eu era uma bolinha. Não mudou muita coisa, não, mas eu era mais. Mas aí ela já não sai, então... Hoje, eu fico lembrando essas coisas, eu acho que ela passou por algo assim. Mais uma vez, aí, obrigada. E tanto é nosso dever, né, que foi criado, né, no Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, através da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Nos colocou aí, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se você souber de alguma criança que esteja passando por qualquer desses problemas, ou o seu filho, o seu sobrinho, começar a ter alguns desses relatos aqui que a Rita passou para vocês, gente, cabe a nós fazer a nossa parte. A gente não pode deixar que isso seja uma coisa comum e natural, como a gente assiste certas situações por aí. Né? Lembrando que o telefone do Conselho Tutelar aqui de Angra dos Reis é 3365
3522, né? Existe plantão de 24 horas, sábado, domingo, feriado, dia santo, qualquer dia. O plantão está lá, e eles lá foram eleitos pela consulta popular exatamente para ajudar e auxiliar a ser intermediário aí desse processo. Então, acione o Conselho Tutelar, tá bom? Então, Rita, eu quero que você finalize deixando seu telefone, tá? Porque, de repente, a gente pode ver aí que tem algum pai, alguma mãe, alguma tia, avó, que notou agora, com teus relatos aí, algum comportamento diferente, que precisa de ajuda, né? A Rita, como a gente já falou, a Rita, ela é psicóloga e ela pode estar te auxiliando mais e mais e te orientando, né? Ela vai deixar o telefone à disposição para que vocês liguem. Ela tem o consultório, faz os atendimentos, e aí vocês procurem ajuda, porque as crianças, elas, quando passam por uma situação dessa, ela precisa de ajuda. Então, vamos cuidar direitinho. Tá, Rita? Passa teu telefone de contato aqui. 3021 1400, isso é Angra mesmo, tá? E 99944 4476. Denuncia, gente. Olha só, esse tipo de violência na vida de uma criança, imagina isso numa pessoa adulta. Na vida de uma criança, a gente pode estar empurrando essa criança ou para a prostituição, lembra que eu falei? Né? Ela passa a achar que isso é uma coisa natural, ou o trauma que essa criança vivencia é tão grande que destrói a vida dela para o resto da existência. Tá? Se no adulto é ruim, imagina isso na criança. Então, eu vou dizer de novo, nós temos o dever de denunciar. Não tenham medo. Tá? Não tenham medo. Denuncie. Disca 100, ou liga para o Conselho Tutelar e pode denunciar. Você não precisa se identificar. Basta denunciar. Faça a sua parte. Vamos quebrar esse silêncio, né? Vamos acabar com isso. Né? E eu agradeço. Não, eu agradeço uma vez mais e espero que realmente as pessoas, né, embasado nisso, consigam perceber e consigam ajudar essas crianças. Que uma que a gente ajude é menos uma. E aí a gente vai dando força para que outros tomem coragem para fazer as denúncias, tá? Tá bom então, Rita, mas fica com a gente aqui, que para mim não ficar sozinha, porque eu estou com saudade da minha amiga Ida. Ida, volta logo. Eu sinto uma falta de você aqui, minha amiga, você não tem noção. A Rita também já perguntou logo, cadê a Ida? Mas, como eu já falei, ela vai voltar, tá bom? É só aguardarmos mais um pouquinho que ela está voltando. Bom, agora nós vamos falar sobre no segundo bloco, como já disse, a Rita vai ficar com a gente. No nosso segundo bloco, a gente vai deixar aí para vocês assistirem um vídeo, onde nós coletamos no YouTube. São as 10 estradas mais perigosas do mundo, tá? Vocês observem, gente, Rita, você vai ver o vídeo. Eu fiquei apavorada. Tem uns lugares que eu não passava nem que me pagasse, tá? Não passava, não. São coisas assim terríveis. Ó, vamos assistir, tá bom? Vamos assistir aí esse vídeo com essas 10 estradas mais perigosas do mundo. Vamos lá. Há milhares de anos, as estradas proporcionam um meio para a locomoção de bens e pessoas de forma mais segura e eficiente. Mas nem sempre o são, como você verá dentro de alguns instantes. Enquanto algumas das estradas da nossa lista são utilizadas com frequência, outras são remotas, sinuosas e estreitas. Porém, seja qual for o caso, as 10 estradas mais perigosas do mundo provavelmente irão convencê-lo de que caminhar, afinal, não é tão ruim assim. Túnel de Guoliang, China. A tradução literal para português do Túnel de Guoliang é Estrada que não tolera erros. Criada por 13 moradores locais nas montanhas de Taiheng, muitos dos quais morreram durante a sua construção, o túnel talhado na montanha mede só aproximadamente 4,5 metros de altura, por 3,7 metros de largura. Mas tem uma vista insana da paisagem chinesa através de 30 janelas que foram recortadas no penhasco. Avenida Commonwealth, Filipinas. Para os locais, é conhecida como rodovia mortífera, devido ao elevado número de vítimas e mortes.
há milhares de mortes anualmente que resultam do seu elevado tráfego. Um sistema de drenagem deficiente, o que leva a fortes inundações durante as tempestades, centenas de motos que os ônibus turísticos não conseguem ver e até mesmo pedestres andando nas proximidades ajudam a contribuir para o número absurdo de acidentes. Estrada de Canyon Skippers, Nova Zelândia. A estrada de Canyon, o caminho para Fairy Meadows, Paquistão. Embora possa parecer inofensivo, o caminho para Fairy Meadows não tem nada a ver com um sininho ou outras fadas, e é basicamente um trilho de terra montanhoso típico. É realmente uma estrada de 10 km de extensão, extremamente estreita e perigosa, que vai dar em Nanga Parbat, ou na Montanha Assassina, no Paquistão. Fairy Meadows é um vale nas proximidades com paisagens serenas sobre a enorme montanha. A estrada de cascalho não sofreu qualquer reparação desde que foi construída. Estrada Old Yungas, Bolívia. É preferível pegar carona na rodovia para o inferno do que testar a nossa sorte na estrada Old Yungas, também conhecida como a Estrada da Morte, considerada a mais perigosa do mundo. O trilho de 65 quilômetros que liga La Paz a Coroico abraça as falésias, com uma vista sobre o cânion esparramado, e tem tantas curvas perigosas que você pensaria que os motoristas optassem por andar devagar, em vez de pôr a sua sorte à prova. Parece que não. Mais de 200 pessoas por ano têm uma queda fatal em caminhões, carros e ônibus públicos. Bom, aqui agora retornando ao nosso terceiro bloco. Primeiro, eu vou, antes de falar aqui sobre o concurso público, né, os concursos que está tendo aí abertos aí no mês de maio, eu vou mostrar para vocês, vou deixar rodando aí, umas fotos que nós fizemos no sábado passado, lá na Praia do Bonfim, né, era a festa lá, e nós fomos convidados com o SEBET, para poder fazer algumas terapias alternativas na praia. Gente, foi um momento fabuloso, tá? Foi, assim, relatos incríveis. Nós fizemos atendimento de reiki, aplicação de reiki, teve massoterapia, né? Iam ter outras terapias também, mas, infelizmente, por conta até do horário, não deu para a gente estar fazendo, mas são práticas que a gente vai estar fazendo aí em algumas outras praias também, né? Mas foi assim fantástico, muito bom. A gente quer agradecer, né, os coordenadores do evento lá que convidou o SEBET, agradecer a Elizabeth Barroso, que nos convidou também para participar como aplicação de reiki, né? Estava eu, Fernando Rezende, tinha as outras meninas lá, o professor Fábio estava lá também. Foi um dia assim top. E agora, no último bloco, nós estamos aqui para falar sobre as oportunidades, né? Nós temos aqui alguns concursos abertos, Rita, no mês de maio. Essas informações eu peguei, gente, é bom vocês sempre estar indo lá no site buscando, tá? Tem tanto folha dirigida, como tem o pciconcursos.com.br. Lá tem, inclusive, uns simulados muito interessantes. Os concursos abertos esse mês tem para a Prefeitura de Aperibé. Eu estou colocando os do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Que é, inclusive, para Conselho Tutelar, para suplente do Conselho Tutelar. As vagas são para suplente e as inscrições vão do dia 15 ao dia 26 de maio. Temos também para a Prefeitura de Niterói, tá? Nível superior, são vagas com salários de até R$4.000, também estão com inscrições aí no dia 12 de maio. Tem a Prefeitura de Piraí, temos vagas para cargos técnicos e superior, nível, né, técnico e superior, com salários de até R$5.500, e as inscrições vão até o 28 de maio. Temos a Prefeitura de Volta Redonda, que disponibiliza vagas para assessoria jurídica, com salários em torno de R$2.000, e as inscrições também 12 de maio. Tá? Então, essas aí a gente vai estar sempre colocando aqui essas oportunidades que tem de concurso aberto e tal. Mas não esqueçam, consultem também o PCI Concursos, porque lá você vai ter uma gama lá inclusive fora do estado do Rio, caso você queira se mudar, né? Tem muito para São Paulo, enfim,
para todos os estados, tá bom? Quero mandar um beijo especial para a mãezinha do ano que vai ser esse ano, hein? Que vai ser a Maria Andréia lá do Belém, tá? Papai do Céu deu esse presente para ela. E assim, eu estou muito feliz por você. Não sei se é meu afilhado ou minha afilhada, mas é meu também, igual o filho da Rita também é meu, né? O Vinícius. E eu quero dar esse beijo carinhoso, Andréia, no seu coração, tá? Te dizer que Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. E ele jamais ia deixar você sem esse gostinho esse ano, tá bom? Então, parabéns a você, parabéns à minha mãe, Nadir, que está lá em casa, que vai estar lá. A dona Rita, que é xará da Rita aqui, que é a mãe da Rita. A minha sogra, dona Terezinha. Enfim, a todas as mães, eu deixo aqui aquele beijo, aquele abraço fraternal, carinhoso, que Jesus venha abençoar vocês ricamente, porque vocês são, assim, não tem como descrever tudo que vocês são na nossa vida, tá? Um beijo muito grande aos meus filhos, Luciana e Luciana, a famosa Pequinha, os meus afilhados, o Vinícius, eu não sei se é filho ou filha da Andréia, enfim, a Camila, o Léo, meus afilhados todos, meu sobrinho todo, a Andréia, minha irmã, a Nana, um beijo para vocês, parabéns também pelo dia de hoje, pelo dia das mães, próximo domingo, tá bom? E eu vou deixar, como eu falei no início, um vídeo que fala e relata muito bem o que é ser mãe, tá? E chegamos ao final, vamos marcar aqui aquele encontro que a gente toda semana marca, tá bom? Aquele encontro com elas. Se você gosta de cosméticos e perfumarias de alta qualidade, então você precisa conhecer a Lebel. Empresa com mais de 47 anos, chegou no Brasil em 2011 e está fazendo total diferença no mercado nacional. Nossos produtos são originais e importados, atendendo os mais altos padrões de segurança internacional e ainda todas as normas da Anvisa. Emagreça com mais saúde e energia consumindo produtos Marita. Vamos conhecer nossos produtos. Marita Rap, os alimentos liofilizados nos sabores manga, maçã, banana, abacaxi, beterraba e batata doce. Marita Cookies, nos sabores pera e cacau, à base de 7 grãos, com aveia, centeio, linhaça, girassol, trigo, quinoa, cevada e amaranto. Alô galera de Angra dos Reis, me chamo Daniele, sou da Omni Life. Em breve estarei aí em Angra para divulgar esse lindo trabalho. Quem tiver interesse em saber mais informações e tiver interesse em ganhar uma renda extra ou se tornar um grande empresário assim como eu, entre em contato com a gente. Meu telefone é 21 99132 4892, tá? Entre em contato. Sou eu, aqui embaixo. Olha aqui dentro. Tá lá no maior amasso, hein? Ai, gato, né? Será que vai rolar? Claro que vai. Ele tá caidinho por você. E já que a noite vai ser boa, não se esquece de mim, hein? Vai que ele esqueceu a dele. Agora vai lá, meu amor, e arrasa. Camisinha, com amor, paixão ou só sexo mesmo. Use sempre. O vírus da gripe é pequenininho, mas faz o maior estrago porque a gente não vê. Quando chegar da rua, lava a mão. Se alguém pegou na sua, lava a mão. Se enrolou com a gata, lava a mão. Condução tava lotada, lava a mão. Segurou algum dinheiro, lava a mão. Previna-se ao tossir ou espirrar, cubra bem o nariz e a boca com um lenço. Lave as mãos frequentemente. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Vamos descrever uma pessoa que vive com AIDS. Ela sorri, chora, sua. Essa pessoa pode namorar e pode superar desafios. É alguém que ama a família, os amigos, a vida. Uma pessoa que vive com AIDS é igualzinha a você. A AIDS não tem preconceito. Você também não deve ter. Use camisinha. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A
cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.